A nossa irmã Ana vai fazer uso da palavra e vai falar sobre os trabalhadores da última hora, do capítulo 20 do Evangelho. Com a palavra, nossa irmã. Boa noite a todos. Nós rogamos ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe o propósito de sermos intermediários do bem nesta noite em que iremos fazer uma reflexão acerca desta parábola que Jesus nos traz com tanto amor para que nós compreendêssemos o porquê do trabalho, o porquê que devemos buscar sermos úteis, de fato, naquilo que nós empreendemos, naquilo que nós investimos. Esse trabalho se refere ao profissional, mas principalmente ao trabalho íntimo, ao trabalho espiritual. Ao longo da nossa reflexão, nós iremos buscar compreender e fazer uma reflexão sobre o intuito que teve o Mestre, ou pelo menos em parte, dentro do nosso alcance, porque sempre estamos estudando Jesus, e cada vez que nós estudamos Jesus, nós vamos adentrando, aprofundando um pouco mais sobre a sua fala, sobre os seus ensinos, que são palavras eternas, porque ficarão conosco até sempre. Eu ia falar que até hoje estudamos Jesus. Então, ele, quando subiu o Monte das Oliveiras, ele proferiu o Sermão da Montanha. Segundo Gandhi, se tudo tivesse se perdido, toda a sua história, todas as escritas sobre ele, porque ele não escreveu nada para deixar, ele, através do seu exemplo, da sua fala, foi sendo registrado, o que ele assim ensinou, e daí hoje nós temos a grata oportunidade de acessarmos os seus ensinamentos sublimes, sagrados. Segundo Gandhi, como antes estávamos falando, o Sermão do Monte, ele é tão importante que se tivéssemos perdido toda a história, tudo aquilo que ele sempre nos ensinou, e ficasse somente o Sermão do Monte, já estaríamos com todos os ensinamentos preservados. Então, diante dessa observação de alguém que nem mesmo cristão, na acepção da época, porque nós sabemos que cristão se revela através dos seus atos, então poderíamos ousar com respeito a dizer que Gandhi, por que não, é um cristão legítimo, porque, embora tivesse se mantendo como hindu, que era, ele tinha atitudes baseadas no próprio Cristo. Por quê? Porque ele foi um enviado do Cristo. Então, ele veio nos ensinar a não violência. E o Sermão do Monte, conforme antes estávamos falando sobre, ele ecoa até hoje. Até hoje nós ouvimos as bem-aventuranças. E assim é com todas as suas falas, com todas as parábolas do nosso Mestre e Senhor Jesus. E essa parábola, que se chama Os Trabalhadores da Última Hora, é muito interessante, porque há várias formas de interpretar um texto. Nós lemos o texto, sabemos os significados das palavras, e aí nós, através dos significados que o dicionário nos ensina, nós entendemos o texto.
mas isso é uma interpretação superficial. Conforme nós vamos buscando ler nas entrelinhas, conforme nós vamos apreendendo a essência do texto, aí nós já começamos a ter um mergulho, de forma figurada aqui falando, um mergulho no texto um pouco mais profundo. Então nós começamos a identificar a mensagem que se encontra nas entrelinhas. Isso é muito fácil de nós entendermos, porque isso está em tudo. Está num filme que nós vemos muitas vezes, ali há mensagens não explícitas, porém nós absorvemos aquilo que está por trás das cenas, daquelas falas, assim como o outdoor também existe a sua mensagem. Uma pintura que esteja numa camiseta, ela também emite uma mensagem. Então existem vários tipos de interpretações e várias formas de se passar mensagens. Quando nós lemos Os Trabalhadores da Última Hora, nós começamos a ficar preocupados com a justiça, porque na interpretação primeira, conforme aqui falamos, essa interpretação mais superficial, nós não conseguimos ver justiça. Vejamos. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a eles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quem registrou foi Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. É muito interessante, conforme nós estávamos aqui reflexionando, porque quando fazemos um voo raso sobre esse texto escrito,
nós pensamos assim: que injustiça! Como pode? Aquele que trabalhou desde o início do dia ganhou a mesma coisa daquele que veio por último. Não é justo isso? Não é assim que nós pensamos? É natural. Qualquer matemática, por mais simples que ela seja, a gente começa a pensar: não, aquele ali deveria receber um quarto, aquele deveria receber... Enfim, nós vamos fazendo, dentro da nossa visão, essa conta. Porém, quando Jesus falava, ele não falava para o homem material, para o homem temporário, que está no corpo físico, encarnado por um X tempo. Ele falava com o espírito imortal. Quando nós começamos a pensar assim, nós começamos a ver que Jesus, ele não nos via com a roupagem, com esse envoltório que é transitório. Ele nos via o ontem, o hoje e o nosso futuro. Ele conseguia nos ver com V maiúsculo, E maiúsculo, R maiúsculo. Ele via com profundidade quem éramos, cada um de nós. E dentro da sua história, tem vários símbolos, a começar pela própria contagem do tempo que os judeus faziam no dia. Era diferente da nossa contagem. Então, essa primeira hora, 1/10, isso tudo tem uma razão de ser, porque eles não começavam a contar o tempo como nós, a partir de 00:01 começa, ou melhor, a partir do 00:00, 1 segundo já é o dia seguinte. Eles tinham uma outra contagem. Mas isso não é tão importante, por isso nós não vamos focar. É interessante, mas não é o foco do nosso estudo. O foco do nosso estudo, a princípio, é perceber que sempre Jesus, quando falava de Deus, ele falava de um rei. Ele falava que havia um rei, dono de terras, então ele ia com aquela ideia de rei. Nessa parábola, ele faz diferente. Essa parábola, inclusive, foi a última, ou uma das últimas, se não me engano, que ele teria proferido antes da sua crucificação. Logo após, ele foi levado ao martírio. Então, vejamos, ele aqui já chamou Deus de pai de família, trazendo aí uma conotação de afetividade, porque é diferente. Quando você fala de um rei, você pensa, o rei é aquele monarca a quem eu devo, a quem eu me submisso às suas ordens. Um pai de família é diferente. Um pai de família faz com que a gente se sinta mais próximos, não é verdade? Nós nos sentimos mais próximos porque ele é um pai de família, é o nosso pai. Então Jesus aí, ele já traz uma outra ideia do que é Deus. E então, quando ele fala sobre, vamos trazer aqui algumas questões. Denário era uma moeda que correspondia a uma diária. Então, se nós, qualquer um de nós, trabalhássemos um dia para quem for, nós receberíamos um denário. Então, o denário estava de acordo com uma diária que nós pagamos a alguém que venha trabalhar para nós. Então, um denário é o dinheiro que na época era justo pagar. A vinha é muito interessante, porque Jesus sempre, ele aproveitava os elementos mais próximos para que ele ali usasse esses elementos e passasse uma mensagem espiritualizante, nos convidando a nos tornarmos mais espiritualizados, saindo, dominando mais a matéria, ao invés da matéria nos dominar. Então é muito interessante que ele falava da vinha. E a vinha representa a criação.
A vinha é tudo que Deus criou, é o universo. A vinha é o nosso planeta, a vinha é o ambiente em que nós estamos situados, a vinha é aquela oportunidade que nós temos de trabalharmos. O pai de família, ele é o dono disso tudo, ele é Deus, ele é o soberano Senhor, do amor, da justiça, da bondade, da misericórdia, é Deus, é o dono da vinha. Então, nós somos o vinho. Por que o vinho? O vinho, ele é interessante, porque diante de todos os elementos, quanto mais velho ele fica, porque a uva, ela depois de macerada, pisada, geralmente naqueles países, né, mais antigos, até hoje, alguns ainda agem assim, eles pisam, né, na uva e depois colocam nos tonéis até virar o vinho tão saboroso para aqueles que apreciam. Então, o vinho, pelo entendimento mesmo daquela época, quanto mais antigo, mais valioso ele era. Hoje em dia ainda é assim. Nossa, esse vinho é de 1910. Um exemplo. É caro porque ele é mais valioso. Dizem os apreciadores que é mais saboroso. Então, o que Jesus fez? Ele pegou esses elementos e traz para nós podermos decodificar a sua mensagem através dessas parábolas. Porque a parábola é uma história simples, a princípio, mas que tem um fundo moral que nem sempre nós conseguimos alcançar, a não ser quando nós não ficamos presos à letra, quando nós conseguimos tirar o espírito da letra, a vida da letra. Espírito é o que dá vida. Quando se fala tirar o espírito da letra, é quando você dá vida, e aquela vida, ela é imortal, ela não morre. Então, voltando ao vinho, o vinho, quanto mais antigo, mais valioso, mais saboroso, e por aí vai. E o espírito também não é assim? Quanto mais antigo, mais experimentado, mais temperado, e a tendência é ele ser mais depurado, mais aperfeiçoado. Então, todos esses símbolos, nós, com a ajuda da doutrina dos espíritos, nós vamos compreendendo as nuances, as sutilezas dessas falas tão belas, tão profundas de Jesus. Então, quando ele traz essa imagem do pai de família e que chama aqueles que começaram no início, não tivemos vários e vários que conheceram o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, e outras também, mas vamos focar na filosofia, na mensagem do nosso mestre, porque existem várias filosofias, mas a mensagem do mestre ela é completa. Ah, mas tem a filosofia de Lao Tse. Tem, linda, mas não é completa. Ah, mas tem a filosofia de Buda. Tem, belíssima, muito apreciável. Inclusive corresponde muita coisa com a doutrina, mas não é completa. Jesus foi o máximo, foi o maior espírito, o mais avançado, o mais evoluído, o espírito puro. Ou seja, purificado. Ele já não tinha nada mais a evoluir nesse plano hominal. Ele é o mais perfeito, é o modelo e guia da humanidade. Então, a sua mensagem não tem o que corrigir. Ela é perfeita. Quando nós encontramos dificuldades, somos nós que não estamos alcançando a sua mensagem. Então, isso é muito importante nós pontuarmos, porque senão nós podemos, já houve casos de pessoas falarem assim, mas aquela doutrina é muito boa, é igualzinho o Evangelho, pode se assemelhar, mas o Evangelho é a mais completa, é a mais pura que existe para todos nós.
Todas são importantes, todas são valiosas, são respeitáveis, e nós temos muitos amigos que seguem, belíssimos por sinal. Mas o Evangelho é aquela que realmente apresenta o roteiro seguro para o espírito imortal seguir esse roteiro e não se perder no caminho evolutivo da vida, ou caso ele venha a escorregar, ele vai ter mais recursos para se levantar, porque ele já entendeu, ele já teve acesso a essa mensagem que é luz, que é pureza. Então, nós vamos entendendo que esses trabalhadores primeiros que chegaram, eles foram bastante competitivos, porque eles reclamaram. Ainda havia neles muito orgulho. Mas eu sou tão antigo, não tem isso também? Eu sou tão antigo, eu mereço ser mais, digamos, homenageado. Isso acontece até quando nós vamos trabalhar numa empresa, não é assim? Ah, não, aqui eu sou mais antigo, né? E isso às vezes traz uma série de dificuldades. Porque às vezes, muitas das vezes, não quer dizer que há mais qualidade naquele que se julga ser mais antigo, ou que é mais antigo. Às vezes, aquele que chega e que não tem tanto tempo assim naquele trabalho, ele rapidamente absorve, ele tem uma maturidade, ele tem um talento que ele consegue apreender e se torna, então, um trabalhador muito eficaz. Então, é isso que aqui nessa parábola nós conseguimos apreender. Não importa a quantidade, não importa se você tem 15, 20, 40 anos dentro de uma casa espírita, não importa, claro que isso tem valor, porque você teve um tempo considerável para estudar, para aprender com os exemplos, mas o que importa para a consciência é a qualidade. Nós não podemos esquecer disso, porque aqui dentro dessa parábola está explícito. Quando nós nos aprofundamos, nós percebemos que os trabalhadores da última hora, que nós poderemos decodificar, sendo aqueles que conseguiram internalizar o Evangelho de Jesus, que conseguiram aplicar o Evangelho de Jesus e que não estão preocupados com o que vão receber, com as recompensas. No caso aqui, simbolicamente, seria o quê? O denário, o pagamento. Eles não estavam preocupados com isso. Tanto é que quando eles foram chamados, eles falaram, estamos aqui porque ninguém nos assalariou, ninguém nos convidou ao trabalho. Mas eles estavam apostos. Chamou, eles logo se levantaram e foram trabalhar. Isso é a simbologia. Assim também somos nós. Nós não devemos jamais nos intimidar diante de certas falas cujo objetivo é inferiorizar o próximo. Não, nós temos que ter a consciência que estamos trabalhando para Jesus. A nossa vida, não só dentro da casa espírita, mas fora também. Se nós somos o profissional que for, seja lá qual for o nosso trabalho, que sejamos ali o mais cristão que conseguimos ser. Isso implica na honestidade, implica na transparência uns com os outros, implica na forma como tratamos o próximo, seja ele o mais simples ao dono da empresa, se for uma empresa. Então nós vamos entendendo que nós devemos investir nessa ideia que Jesus nos traz. Nós precisamos
despertar a consciência, porque também está implícito aqui. Uma vez que o Espírito desperta a consciência, o tempo já não tem mais o mesmo valor. Não importa se ele chegou antes de mim, depois de mim, não importa. Pode ser que eu tenha chegado muito antes dele. Muito antes. E eu já conheço o Evangelho há muito tempo, e eu já fui freira, já trabalhei em mosteiro, e vou falando das minhas encarnações. Puxa, mas você ainda é assim. Você continua, então, sendo materialista, esperando recompensas, fica sempre aguardando que os outros te aplaudam. Te dê alguma recompensa de alguma maneira? Não é? Enquanto tem outros que podem ter vindo depois de mim, mas ele já estava mais temperado, com os seus sentimentos mais apurados. Então a qualidade das suas atitudes, que eu não vejo, mas que Deus vê, porque isso é entre a sua consciência e a consciência de Deus. Como Madre Teresa, agora eu estou na dúvida se foi Madre Teresa ou Irmã Dulce, eu confundo as duas. Eu acho que foi Madre Teresa que falou que no final da nossa encarnação, sempre foi entre você e Deus. E a gente fica tão preocupado com o que o outro pensa da gente, qual vai ser a avaliação, o conceito, e isso e aquilo. Aí ela fala uma coisa dessa, uma frase tão pequenininha e tão profunda. Sempre foi entre você e Deus. Então, o que ela quis dizer? Não importa se você está com a sua consciência tranquila, se você cumpriu o seu dever, isso traz uma recompensa íntima que ninguém sabe, ninguém aplaude, ninguém vê, mas você e Deus sabe. Então são questões sutis da alma e que essa mensagem dos trabalhadores da última hora tem a ver com esse tipo de raciocínio. Nós que estamos como aprendizes do Espiritismo, e o Espiritismo nos traz uma chave para nós abrirmos e dessa porta sair a luz, porque vai nos ajudar no entendimento, na compreensão do Evangelho, da Boa Nova. A forma é particular. A forma de aprendizado vai depender da maturidade alcançada, do senso moral, e que eu posso dinamizar, potencializando tudo aquilo que Deus me concede. Então, o tempo que é de Deus e que Ele dá essa concessão para que nós possamos aproveitá-lo e irmos avançando, e irmos aprendendo, e irmos orando, rogando ao Pai, se eu estiver, Senhor, com uma certa dificuldade, me ajude na compreensão disso. E essas questões é entre você e o Pai. E o Pai, que Jesus aqui fala. Esse tempo, ele meio que se perde, porque no momento em que nós despertamos, no momento em que nós nos unimos com essas consciências que já estão acordadas, o tempo aí já não tem mais essa importância que nós damos tanta importância. Nós damos tanta importância nisso. É preciso que a gente preste mais atenção na qualidade e não tanto na quantidade. Mas a quantidade é importante, sim, é importante porque eu vou criando um condicionamento nas questões, naquele trabalho, tirando a palavra questões, nos trabalhos que eu vou realizar. Então, quanto mais trabalho eu fizer, é claro que aquilo ali vai criando em mim um condicionamento bom, porque vai ser material para que eu reflexione, puxa, naquele dia eu participei disso, Agora, o mais importante, segundo a parábola, dentro do nosso alcance de entendimento, é
a qualidade do sentimento que eu utilizo para fazer aquilo que eu já faço. Essa é que é a questão. Se eu sou mãe, se eu sou pai, se eu sou um educador, um profissional da educação, se eu sou um cientista, se eu sou uma arrumadeira de hotel, se eu sou alguém que faz a higiene e a conservação de um ambiente, veja bem, a ideia do trabalho pode ser igual para todo mundo. Todo mundo faz aquilo, todo professor age assim, toda mãe age assim. Mas a questão é a qualidade do sentimento que é investido naquelas atitudes. Aí faz a diferença. Isso é tão real e tão invisível aos nossos olhos, porque nós não vemos, mas nós sentimos. Quando uma mãe chega para um filho para ensinar algo que ela julga moralizante, importante, a fim de trabalhar sua intimidade para se tornar um homem ou uma mulher de bem, e ela chega com aquela energia natural da autoridade materna, porém ela chega com amor, o efeito é diferente daquela que chega com a energia de um autoritarismo. É a mesma ação, você olha assim, ela está educando, só que uma grita e a outra está falando, abaixando, para ficar na mesma altura do olhinho, se for da criança pequena. Então ela olha nos olhinhos e ela vai explicando através de uma história, que dê um exemplo, para que ela possa assimilar melhor a mensagem. É diferente. E tudo é assim. Eu sou arrumadeira de um hotel. Exemplo, eu estou lá num hotel e eu sou arrumadeira. Então eu vou entrar e eu vou fazer aquela cama bem esticadinha e vou pensar, aquelas pessoas que vierem se hospedar, que elas sejam alegres. Essa emissão fluídica através dos pensamentos vai fazer a diferença naquele ambiente. Essa é a questão, é a qualidade. Se a pessoa tiver esse grau de espiritualidade, ela vai fazer tudo dessa maneira. Seja ela uma cientista, seja ela uma arrumadeira, como já foi dito, seja lá o que for, ela vai fazer com qualidade a sua tarefa. Ela vai emanar o que de melhor há em si. E terá recompensa? Sim, porque é lei de causa e efeito. O efeito é aquela famosa lei do retorno, né? Todo mundo entende assim. A lei do retorno é aquilo que retorna? Pode ser entendido assim. É causa e efeito, ação e reação. Tem na física, que nós estudamos na escola. Normal. A própria lei humana explica. Isso também vai além. Vai para o campo sutil da alma, para o espírito imortal, aquele que nunca morre, aquele que convive consigo mesmo, ele é herdeiro de si mesmo, segundo Joana de Ângeles. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu herdo de mim aquilo que eu fiz. Eu não posso culpar o outro, transferir a responsabilidade. Daí a gente começa a despertar e a entender que é preciso que nós busquemos ser melhor possível, seja lá qual for a nossa posição, onde estivermos colocados diante da vontade de Deus. Essa página que o nosso amigo querido Vitor deu para nós tem muito a ver com aquilo que nós aqui estamos buscando entender. Vejam bem. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Nós temos que pegar o material que é concedido a nós e fazer daquilo algo de bom. Ao invés de reclamar, está muito escuro, nossa, quanta treva. Treva é escuridão, né? Treva é escuridão. É a ausência da luz.
Façamos nós a luz. Vamos fazer nós a luz. Começa por onde? Pensamento. Intenção. Aliás, começa pela intenção, né? Nós temos a intenção de sermos úteis ou de sermos colaboradores. Se nós não podemos fazer, que não venhamos a atrapalhar a tarefa dos bons espíritos. Então comecemos a pensar nisso. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. Ao invés de nós reclamarmos tanto, quanta sujeira, que horror. É tão fácil fazer isso. Mas a proposta é purificar, ajudar aquele ambiente que tem um mau cheiro. Muitas das vezes, isso no campo espiritual, pode ser porque estamos ainda num ambiente psíquico, onde os palavrões são proferidos sem o menor cuidado com os ouvidos, com a alma do próximo, sem saber, ou melhor, sem perceber. Que às vezes a pessoa até sabe, mas ela não consegue se vigiar o suficiente. E ela emite palavras que agridem, aquelas palavras pesadas que têm magnetismo. No livro Nosso Lar, de André Luiz, tem um setor lá que só fala disso, só fala do valor da palavra. Quando a gente lê aquilo, a gente fala, nossa, meu Deus. A gente começa a perceber que nós temos algo aqui dentro que chama língua. E nós temos que tomar muito cuidado. Não podemos, não devemos, melhor dizendo, proferir palavras que atinja, que denigre a imagem de alguém. Não devemos. Mesmo que nós tenhamos essa condição de análise, mesmo que estejamos certos, ao invés de fazermos isso, vamos orar para aquele que nós julgamos não estar tão bem quanto nós gostaríamos, porque se nós olhamos e percebemos a dificuldade do outro, talvez nós já tivemos essa dificuldade ou ainda a temos. Então, nós devemos estar com cuidado. Então, essa vigilância, o vigiai e orai, que Jesus nos ensina, é isso. Não é vigiar o outro, não. E lá, ele está falando, está fazendo coisa errada. Nossa, que coisa feia. Não. O olhar é para nós. Como eu devo, qual a postura que eu devo ter diante dessa situação? Eu não posso ajudar porque eu não tenho condição, então faço uma prece. Eu ouvi isso uma vez de um irmão, lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, eu fui a um centro espírita e estava conversando com o médium e ele estava com um espírito, com um irmão, né? E esse irmão, muito evangelizado, eu estava muito triste, porque eu tinha visto uma cena muito triste. Porque no Rio, naquela época, e ainda agora, a gente via cenas muito tristes de pessoas dormindo nas ruas, crianças abandonadas e essa coisa toda que mexe com o coração, né, da gente. Então eu tinha acabado de ter a minha primeira filha, eu estava com o meu coração vibrando, né, com esses teores lindos que a maternidade dá. Então eu falei para ele assim, ele me perguntou, você está bem? Eu falei, não estou bem. Estou contando, peço licença para contar uma questão pessoal, que venha corroborar com aquilo que a gente está falando. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei para ele o que tinha acontecido, o que eu tinha visto. Eu falei, nossa, eu não consigo tirar essa cena da minha cabeça. Eu fotografei, virou um filme. Toda hora eu vejo aquela cena. É como se eu tivesse filmado aqui dentro e aquilo está todo insistindo. Eu não consigo. Eu olho para uma coisa, aí daqui a pouco eu lembro daquela cena. Eu vou conversar com alguém, daqui a pouco eu lembro daquela cena. Então isso está me perturbando. Aí ele falou assim, mas o que você fez para ajudar? Quando ele falou isso, eu já parei, né? Me senti até um pouco infantilizada, porque eu já estava lendo as obras espíritas, já estava tendo contato com as obras de André Luiz, Emmanuel, esses grandes, né? Esses são os gigantes.
Esses são os gigantes, porque eles têm autoridade moral. Aí eu falei para ele assim, mas eu não podia fazer nada. Sabe por quê? Porque eu estava no carro, quando eu olhei aquela situação e eu fiquei apavorada e tal. Aí ele falou assim, mas olha, quando nós não podemos materializar uma ação no bem, nós devemos, pelo menos, fazer uma prece, uma oração, para que aquela situação suavize. Aí eu olhei, eu pensei, é verdade. Percebem como a gente, às vezes, fica desatento? A gente olha mais o exterior do que o interior. Se eu tivesse me percebido como espírita, eu teria lançado mão, eu não tinha essa experiência. Eu olhei e falei, é verdade, o senhor tem toda a razão. Aí ele falou, você poderia ter feito uma prece, porque a prece, ela ajuda aqueles que já estão lá ajudando. São energias fortes, energias saudáveis, de aroma, o aroma da caridade. Vai lá, chega lá, porque tem endereço certo. Eu tive essa lição, eu falei, é verdade. E aí, como nada é por acaso, aquelas imagens foram se diluindo e eu não tive mais aquela perturbação que estava trazendo um embaraço para mim. Aqui continua, no caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Possamos usar as pedras que atiramos, muitas vezes são dardos psíquicos. Quando nós usamos a nossa mente para julgar o outro, que nós não sabemos em que condição aquela pessoa agiu daquela maneira, qual o seu histórico espiritual para trazer aquela dificuldade a ela e ela não conseguir sair daquele círculo, muitas vezes, aquele círculo vicioso de várias situações que nós aqui poderíamos exemplificar, que é fácil. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer com que tudo isso, essas palavras, se transformem. Eu estava uma vez ouvindo o Haroldo Dutra Dias, de quem eu acho ele assim muito estudioso, né? Eu admiro por isso. E ele estava falando que todos nós temos o orgulho, todos nós temos egoísmo, todos nós temos vaidade. E ele começou, dentro da sua reflexão, a transformar todas essas mazelas que ainda trazemos em obras úteis. O que é o egoísmo? É quando a gente só pensa na gente. É um excesso de cuidado. É um excesso, é o excesso. Então a gente tem que começar a trabalhar isso. O que é a vaidade? É o excesso de zelo. É zelo demais, é uma coisa, não pode ter uma... Ai meu Deus, é um excesso. Então ele falou, é preciso olhar para isso, mas não com raiva, não com preconceito contra si mesma, mas trabalhando isso. Vamos trabalhar, vamos encontrar um equilíbrio para nós irmos avançando. Então, há várias formas de nós trabalharmos, inclusive sendo úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. É como se nós tivéssemos em nós os antídotos. O antídoto para aquela atitude que não é boa. Então, muito barulho, muita confusão. Fiquemos em silêncio. E a sua lição, o outro percebe. Mas que outro será esse? Só o encarnado? Todos, encarnados e desencarnados. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Nunca estamos sós. Estamos em casa fazendo alguma coisa e a mente está lá. Gente, qual o teor dos meus pensamentos? Qual o conteúdo? Que cheiro tem esse conteúdo? Qual é a tonalidade do conteúdo que eu estou gerando?
através dos meus pensamentos. É isso que vai atrair irmãos que também se sentem, que comungam, nem sei se a palavra poderia ser essa, mas dessa mesma condição. Então isso é muito importante que a gente saiba, porque a doutrina espírita, ela nos convida a ampliar o nosso entendimento, porque através dessa amplitude, cada um vai tendo do seu e a gente vai sem parar, é infinito, né? Até chegarmos à purificação como Jesus, vai demorar muito, não tenhamos pressa, sejamos calmos, mas não percamos tempo, porque agora é a última hora. Eu estava ouvindo um irmão falar sobre essa questão da última hora, e ele fez um trabalho muito interessante, se os senhores quiserem acessar pelo Google, né? Só colocar lá, Arthur Valadares, os trabalhadores... Não foi o Arthur, não. Foi um trabalho antigo que a FEB fez e tinham vários componentes. Um deles era o Haroldo Dutra Dias, era o Wagner Paixão e vários outros estudiosos espíritas. E eles estavam falando dessa hora em termos de tempo de terra, de planeta. Então, a última hora é a última hora desse processo evolutivo do planeta e da humanidade. Aproveitemos isso, não percamos tempo, investamos no melhor que possamos fazer. Tenhamos essa vigilância íntima, não essa paranoia de tudo perfeito, que senão também se torna até uma doença, mas essa coisa de o que eu vou falar é verdade. Sabe os 3 crivos? O que eu vou falar é verdade? O que eu vou falar é bom? O que eu vou falar é útil? Terá uma utilidade? Se responder sim para essas 3 questões, falemos. Se não, silenciemos. Porque a hora é agora. A última hora. Ah, mas eu comecei nessa encarnação a perceber a grandeza do Evangelho de Jesus. Foi nessa encarnação que eu despertei. Imagina quantas eu não despertei. Para Deus isso não importa, segundo a parábola. Ele não está preocupado com isso. Aquele que compreendeu lá atrás e aquele que compreende agora, ele dá denário. Ou seja, ele recompensa no sentido material falando, para que nós possamos entender de forma mais didática, é a mesma. Porque uma vez desperto, vai em frente. Ninguém segura. O espírito, depois que se decide, quando ele tem a decisão, não tem quem segure. Pode embaraçar? Pode. E vai ter um monte. Um monte. Encarnados e desencarnados. Vão querer botar o pé na tua frente para você cair? Porque, é claro, nós fazemos parte. Aí quando você fala, não quero mais isso, agora eu quero o melhor para mim, eu quero perceber a beleza de Deus, eu quero participar disso, não só ver, mas eu quero ser um partícipe disso. Aí isso incomoda. E nós, então, natural que isso seja, a gente pode ver isso até na vida prática, quando alguém se decide a não mais beber, os amigos do copo, nossa, criam muitas dificuldades. Fazem tudo para a pessoa voltar. Então isso faz parte, é natural. Ninguém quer perder comparsas. Tudo bem, faz parte. Mas me respeite a minha decisão. Aí tem que ter uma postura íntima decidida. Não pode ficar em cima do muro. Tem que tomar a decisão. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. A gente não precisa pensar em bobagem. A situação é difícil, mas não é difícil só para mim, nem para você, é para todo mundo. Estamos todos numa embarcação imensa chamada Terra. E nessa embarcação, que é uma nave que vai pelo universo, por esse sistema, por essa Via Láctea,
tem aí a sua tripulação, tem aí os seus habitantes, que somos nós, e todos nós estamos enfrentando situações desafiadoras. Então não venhamos a nós nos colocarmos como vítimas, porque não somos. Mas como que sabemos disso? Porque nós somos reencarnacionistas. Nós sabemos que o nosso tempo não se conta do momento que nascemos. Eu nasci no dia 4 de março de 1961 e vou desencarnar em tal data, assim, assim. Eu não sou só isso aqui. Eu trago uma bagagem. Isso aqui é uma encarnação. Poderia ser considerado como um dia daqui da parábola. Então nós temos que ampliar a nossa visão. Nós temos que ter essa beleza e essa alegria. Que bom sair desse lugar confortável que nós estamos há tanto e tanto tempo. Sempre igual. Sempre tendo aqueles mesmos comportamentos. A partir do momento que nós temos contato com a doutrina dos espíritos, que tira aqueles antolhos, e aí você começa a ver, você começa a perceber que você está inserido nas leis de Deus. Todos nós estamos inseridos nas leis de Deus, não há privilégios. Aí a coisa muda de figura. Aí você começa a pensar, nossa, isso é muito sério, mas é muito bom também, é muito envolvente, isso é ótimo, isso me estimula a procurar conhecimentos, isso me estimula a saber que eu herdei de Deus por ser filha de Deus. Os dons, Ele deu pra gente. Olha, todos os meus filhos são deuses, com D minúsculo. Jesus falou isso pra gente. Tudo o que eu faço, vós também podereis fazer. Vós sois deuses. O Dzinho é minúsculo, não é Deus supremo, soberano. Claro que não. Nem nunca vamos chegar a Deus, nem é essa a proposta do entendimento. Mas que beleza, podemos avançar. Imaginemos no nosso planeta Terra, na nossa condição evolutiva, quantas coisas estamos já realizando, quantas coisas belas, úteis e boas estamos realizando. Podemos então imaginar, num planeta melhor, onde a sua humanidade já avançou, quanta beleza essa humanidade realiza. Eu quero ir para lá. Um dia eu quero ir para lá. É claro, quem não quer ir para um lugar melhor? Não, mas o planeta Terra é lindo. Claro, eu pretendo ficar aqui por milênios ainda, porque eu tenho muito a aprender nessa escola. E essa escola vai avançar, vai melhorar também. Mas qual é o objetivo do aluno? É ir passando de série, é melhorando, é aprendendo. E é isso que nós somos, por enquanto. Nós somos discípulos. O discípulo é o aluno, não apóstolos. Apóstolo é algo a mais. Mas nós somos discípulos do Cristo, todos nós. Senão não estaríamos hoje aqui, uma quinta-feira à noite, conversando sobre isso. Discípulo é aluno. E o aluno, ele quer aprender, ele quer assimilar, ele quer colocar em prática aquilo que ele consegue compreender. Teríamos mais a estudar, mas por enquanto é o que nós hoje conseguimos fazer. Muita paz a todos, que Jesus abençoe seus lares e possa abençoar a nossa caminhada. Obrigada.